Olá, tudo bem com você? Eu sou Solange Limberger, do canal Ensaios sobre Negócios, e hoje vamos conversar sobre um tema bem importante para todas as áreas da nossa vida, principalmente para a área profissional. Então aproveite enquanto isso, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo que deveria ter esse conhecimento e vamos conversar. Muito bem, o que é que nós vamos falar hoje? Sobre autoconhecimento. Como é que você pode criar o seu autorretrato? Mas por que eu trago para você esse assunto do autoconhecimento? Afinal de contas, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, né? Como se esse termo, né, essa prática do autoconhecimento estivesse na moda. Pois é, que bom que está na moda, porque o autoconhecimento é algo que nós precisamos ter de forma assim imprescindível dentro do contexto que nós temos hoje no mundo dos negócios, do empreendedorismo, da área profissional e também na área pessoal. Mas se nós pensarmos, por exemplo, na nossa capacidade de nos relacionarmos, de nos comunicarmos, de realizar as nossas metas, de vivermos em sociedade, tudo isso eu preciso saber como é que eu me comporto. E principalmente para aqueles que exercem um papel de liderança, se você é líder, se você é empreendedor, dono de um negócio, para que você consiga de fato liderar os seus colaboradores, liderar o seu negócio, primeiro você precisa liderar a si mesmo. Tá? Tem um artigo interessante que saiu na revista Harvard Business Review que fala justamente sobre, que tem esse título mesmo, líder de si mesmo. Se você não é líder de si mesmo, o seu desafio será bem maior em conduzir um time. E para que você possa ser então líder de si mesmo, você precisa se autoconhecer. Você precisa desenvolver o seu autoconhecimento, entender como é que você funciona, entender como é que funcionam os seus comportamentos, o seu perfil comportamental. É extremamente importante. Então, hoje nós nos encontramos num momento, você se encontra num momento profissional, assim como todos nós, que nós precisamos aprender a aprender. Tá? Então, nós estamos reaprendendo esse processo de se autoconhecer. Então, o autoconhecimento, ele é primordial. O que eu preciso entender de autoconhecimento? Por que ele é tão importante? Eu preciso conhecer quais são os meus desejos, como é que eu lido com as minhas emoções. A partir do momento que eu entendo como é que eu lido com as minhas emoções, fica muito mais fácil lidar com as emoções dos outros, porque eu me entendo. Eu preciso entender quais são os meus valores, ou seja, no que eu acredito. Eu preciso entender como é que acontecem os meus pensamentos. Quando eu começo a entender essas questões, eu amplio os meus padrões mentais, eu amplio o meu conhecimento. E os padrões mentais, ou seja, a forma como eu penso as coisas, vão repercutir nos meus padrões comportamentais, na forma como eu faço as coisas, na forma como eu ajo com as pessoas, com os meus liderados, nos meus negócios. Então, acaba criando um repertório de ações. Eu tenho mais possibilidades, eu consigo ver de outra forma e consigo entender também como eu reajo muitas vezes às circunstâncias que acontecem e fazer os ajustes necessários para que justamente eu consiga ter os melhores resultados. Agora, quando você toma a decisão de se conhecer, de procurar uma mentoria, de procurar uma assessoria pessoal para que você consiga sair da zona de conforto, na tua mente gera o que a gente chama de ambivalência, ou seja, quero, mas não quero, porque sua mente foi preparada para poupar energia. E quando você começa a se conhecer, que você vê que você vai então, a sua mente percebe que você começa a inserir novas ideias, inserir novos contextos, a sua mente reage. Porque para fazer isso, para processar essas informações, são novas sinapses cerebrais, então consome energia. Então gera essa ambivalência, eu quero, mas não quero. E aí muitas vezes eu acabo criando uma resistência à mudança. Esse processo é muito comum em todas as áreas da nossa vida. Toda vez que nós nos deparamos com a mudança, gera essa ambivalência. E no processo de autoconhecimento, isso acontece também. No entanto, se você ultrapassa essa zona de conforto e insiste de forma consistente no autoconhecimento, que é para toda a vida, não existe algo que você vai fazer
que qualquer prática, qualquer ferramenta que você for usar, o que você for fazer, ele não é definitivo no seu autoconhecimento. Você vai fazer, vai dar um passo a mais. Se você faz uma mentoria, por exemplo, você vai dar um passo a mais no seu autoconhecimento. Se você faz uma assessoria pessoal de coaching, você vai dar um passo a mais no seu autoconhecimento. Mas isso é pro resto da vida. Pro resto da vida você vai se autoconhecer. E o autoconhecimento, ele gera ação. Ou seja, ele faz com que você entre em ação também. Então você acaba alinhando pensamentos e sentimentos, você começa a entender, né, o que é que você acredita e que te leva para frente, o que é que você acredita e não te leva para frente, ou seja, acaba muitas vezes te colocando para trás. Você começa a entender isso. Você começa a entender a forma como você se comporta, as atitudes que você toma, e isso tudo ele culmina numa facilidade de você definir então quais são os seus objetivos, quais são suas ações. Então o processo, e por isso que eu chamo de processo, porque ele é algo que não é de uma hora para outra, não é numa ferramenta, não é numa ação que você vai desenvolver que você vai gerar autoconhecimento. É o processo de autoconhecimento que começa a partir do momento em que você decide se autoconhecer, usar os mecanismos que for para gerar esse autoconhecimento para o resto da vida, tá? Até que você não esteja mais aqui. Então, o processo de autoconhecimento ele é fundamental para a nossa evolução. Nos deixa mais felizes, nos deixa mais aptos à geração, mais propensos a resultado, tá? Então, se eu tenho essa possibilidade de autoconhecer, eu consigo, então, entender o outro, ter mais empatia, conseguir trabalhar os comportamentos dos outros. Então facilita muito o processo de liderança. Então, se eu lidero a mim mesmo, eu sou capaz de liderar os outros e, portanto, também sou capaz de liderar negócios. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês 9 motivos para que você então busque o processo de autoconhecimento, ok? Enquanto isso, se inscreve no canal Ensaios sobre Negócios, chama amigos, compartilhe para quem quiser saber mais sobre o autoconhecimento, sobre empreendedorismo, sobre negócios. Um grande beijo e até mais!